Então pegue a palavra de Deus, por favor. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Está escrito assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Quem crê nessa palavra? Você crê nesta palavra como a verdadeira palavra de Deus? Então dê para esta palavra a melhor salva de palmas de toda a sua vida. Desde aquele sexto dia, à tarde, quando Deus pegou o pó da terra e com o lodo fez uma escultura, uma estátua parecida com ele mesmo. É como se fosse um autorretrato. E depois assoprou nas narinas daquela estátua o seu próprio fôlego, e os pulmões daquela estátua começaram a se mover, e o homem, o ser humano, foi feito criatura vivente. Desde aquele sexto dia à tarde, foi feita uma declaração de guerra contra a mais recente e extraordinária criação de Deus. O ciúme, a raiva, o ódio foi deflagrado no universo e começou uma batalha espiritual na disputa pelo ser humano. Um lado para proteger e salvar, e outro lado para matar e destruir. Uma batalha que ainda não acabou, apesar dos milhares e milhares de anos que transcorreram. O inimigo da raça humana usou como armas, em primeiro lugar, a mentira, a fraude, o engano, o ódio, a violência, o desamor, a iniquidade, o roubo e a morte. O império das trevas, em luta contra o ser humano, usou todas estas armas e continua as usando até aos dias de hoje. E todas as armas do reino das trevas são opostas às armas do reino de Deus. O reino de Deus, ao contrário do império das trevas, o reino de Deus não usa a mentira, mas a verdade. O reino de Deus não usa a fraude, nem o engano. Aliás, são coisas que nunca ocorreram no reino dos céus. As armas das trevas são opostas às armas do reino dos céus, que ao invés do ódio é o amor, ao invés da vingança é o perdão. O reino dos céus, o reino de Deus, tem suas armas e não usa as armas das trevas nem para combatê-las. Jamais o reino dos céus vai usar as armas das trevas para combater as próprias trevas. Daí a atitude que um cristão tem que ter para enfrentar
a oposição, essa guerra sem fim. O ódio de Satanás foi Deus ter criado o ser humano semelhante ao Altíssimo. Esse é o ódio de Satanás. Mas um dia Deus inverteu a coisa. Deus, que tinha criado o homem à sua imagem e semelhança, decidiu criar o homem à imagem e semelhança de Deus. Mas uma semelhança tão grande que não poderia se dizer é parecido, e sim igual. Deus decidiu criar o ser humano não mais à imagem e semelhança sua, mas igual a Deus. E por isso Deus fez o caminho inverso, e Ele mesmo se gerou no ventre imaculado da Virgem Maria, e Deus se fez homem, e habitou entre os homens, e viveu entre os homens. Quando Deus nasceu aqui como homem, o inferno decidiu que deveria ter um ataque mortal contra aquele bebezinho que parecia indefeso, e levantou o rei mais poderoso de Israel na época para matar a criancinha. Deus poderia ter falado: eu mato esse rei antes, eu acabo com Herodes o grande e vou mostrar que ele não é grande coisa nenhuma, eu vou matar o Herodes. Mas como eu te disse, o reino dos céus não usa as armas das trevas nem para se defender. Assassinar Herodes seria copiar as armas do inferno, as armas das trevas. Por isso que o pai adotivo daquele bebezinho foi avisado em sonhos para pegar a mulher e a criança, o bebezinho, e fugir para o Egito e ficar lá até o dia que fosse chamado de volta. Essa é a causa pela qual Deus não liquidou Herodes. Deus não copia as armas das trevas. Um cristão não pode copiar as armas das trevas nem para se defender, nem para levar vantagem. Por exemplo, ir para uma audiência trabalhista e mentir para ver se ganha a ação. Uma pessoa que é de Deus, ela não usa as armas das trevas nem para vencer. Ela continua usando as armas do reino dos céus. E Deus, agora se fazendo homem, cresce como homem, se desenvolve como homem, e até os 30 anos de idade nunca expulsou um demônio, nunca curou um doente, nunca fez uma pregação, não se mobilizou até os 30 anos de idade. E o inferno tentando destruir Deus feito homem, usando todas as suas armas. Até que Deus resolve ir se batizar no Rio Jordão. E depois de entrar e sair das águas, o Senhor Jesus, esse homem Deus, o homem igual a Deus, o homem criado igual a Deus, o segundo Adão, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e Satanás então, com astúcia, tenta derrubá-lo ao final de 40 dias de jejum. Quando eu li para você Efésios capítulo 6, no final do versículo 11, está escrito: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo foi com uma cilada para este Deus homem.
para este homem Deus. Está com fome? Tive uma excelente ideia. Pega estas pedras e transforma em pães e mata a tua fome. Se tu és o Filho de Deus, faça isso. E Jesus respondeu com o quê? Com a espada do Espírito. Porque na armadura de Deus, você vê aqui no versículo 17, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Jesus parecia desarmado naquele deserto, com 40 dias de jejum, fraco, a boca seca, a língua grudando no céu da boca, cheio de feridas e febre, o estômago roncando, ele parecia indefeso, mas Jesus tirou a arma do Espírito e surpreendeu Satanás. E Jesus disse: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E Satanás foi golpeado com a espada. Sentiu o golpe, porque por essa ele não esperava. Mas aí Satanás não tem qualquer ética em usar as armas do reino dos céus. O reino dos céus não usa as armas das trevas, mas o diabo não vê problema nenhum em usar as armas do reino dos céus. Por isso que você vê tanta picaretagem de pessoas que são mediúnicas, que incorporam entidades e estão falando de Deus, de Jesus e citando até o Evangelho. O diabo não vê problema nenhum em usar as armas do reino dos céus. Quando o diabo foi golpeado por Jesus com a espada do Espírito, o diabo falou: eu também vou usar a espada do Espírito. E nos conta o Evangelho que Satanás levou Jesus até o pináculo do templo em Jerusalém. E Satanás disse: se tu és o Filho de Deus, pula daqui. 50 metros de altura. Porque está escrito, olha Satanás usando a arma do Espírito, a arma do reino dos céus. Porque está escrito, o diabo usando a arma do reino de Deus. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. A arma do reino dos céus nas mãos de Satanás, não para produzir vida, mas para produzir suicídio e morte. Até isso Satanás faz. E tem gente que cai. Tem gente que acha que esses espíritos e entidades que se manifestam por aí, falando de evangelho, falando de Jesus, falando de Deus, falando de caridade, falando de amor, tem gente que acha que, olha que espírito bom, mas é Satanás usando as armas do reino dos céus para produzir morte. Satanás tentou produzir o suicídio de Jesus usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pula. E vou te dizer uma coisa: se Jesus tivesse pulado, ele sairia dali voando. Não morreria, lógico. Mas Jesus não podia concordar que a palavra de Deus na boca de Satanás pudesse ser validada. Por isso que Jesus disse: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, nem com a palavra de Deus. E nos conta o Evangelho que então Satanás mais uma vez transportou Jesus até um alto monte e lhe mostrou
todos os reinos da terra, porque agora Satanás, que primeiro começou com astúcia e que agora está com a fraude, usando a palavra de Deus, ele pensou o seguinte: ao invés de eu ficar combatendo Jesus, sendo seu inimigo declarado, eu vou trazer Jesus como aliado. Eu vou convencer Jesus a juntar forças comigo. Eu vou fazer uma oferta tão grandiosa que Jesus passará para o meu lado, com certeza. Ele será meu aliado. E com isso Satanás queria comprar Jesus, corromper Jesus. Satanás do alto daquele monte mostrou todos os reinos da terra, todas suas riquezas e glórias, e disse: tudo isso eu te darei. Em outras palavras, você vai ser mais importante do que César, que governa o mundo. Você vai ser mais importante que o filho de Herodes. Você vai ser mais importante que Pilatos. Você vai ser mais importante do que todos os reis da terra. Eu vou fazer de você o rei dos reis. Eu vou te dar toda a riqueza, todo o conforto, tudo que você precisa, e sem passar pela cruz. Tudo o que você precisa fazer é se prostrar diante de mim e me adorar. E tudo isso eu te darei. Satanás tentou trazer Jesus agora para o seu campo, corrompê-lo e transformá-lo em aliado. Unir forças com Jesus. Satanás está usando a corrupção, está usando as coisas do mundo, está fazendo realmente uma oferta irrecusável e sem sofrimento. Tudo aquilo e sem sofrimento, sem açoites, sem coroa de espinhos, sem cravos nas mãos e nos pés, sem morte, sem dor. Uma oferta extraordinária. Tudo, Jesus, que você precisa fazer para a gente caminhar juntos, para sermos aliados, para deixarmos de ser inimigos. Tudo que você precisa fazer é se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus olhou para aqueles olhos vermelhos de Satanás, aqueles olhos frios como uma sepultura, e Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus golpeou Satanás pela terceira vez. Pela terceira vez com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época difícil, onde a mentira se confunde com a verdade, onde o ilícito se confunde com o certo, onde tudo é permitido e onde vale tudo para se dar bem. Mas a palavra de Deus, nessa leitura inicial que eu fiz para você, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Toda vez que chegar até você uma oferta qualquer, vantajosa, mas muito vantajosa e fácil, para que você se dê bem, porém, usando as armas das trevas, mantenha-se na sua posição de filho de Deus. Pegue a espada do Espírito e se fortaleça no Senhor e no seu poder, no nome de Jesus.
e diga: vai-te, Satanás, ainda que eu tenha que padecer muito, eu continuarei fiel ao meu Senhor e à sua santa palavra. Golpeie o diabo, golpeie Satanás, ainda que pareça que você esteja perdendo ou em desvantagem, Deus vai te dar a vitória total. Fortaleça no Senhor, atenção, no Senhor e na força do seu poder. Agora veja que interessante: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí, você conhece a armadura de Deus, ela está descrita aqui, não é? Lombos vestidos com a verdade, sempre a verdade, a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos do inimigo, e também o capacete da salvação. E aqui no versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta é a única arma de ataque. Reparou que todas as outras são de defesa? Reparou que toda a armadura de Deus é de defesa? Que você só tem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito? Agora, quando eu leio sobre a armadura de Deus, eu vejo que não há nada para proteger as minhas costas. É para proteger o meu peito, o meu coração, o meu ventre, os meus pulmões, os meus pés. Um escudo para eu me defender dos dardos inflamados do inimigo. A espada do Espírito. Mas não tem nada, nenhuma peça descrita para proteger as minhas costas ou as tuas costas. Por dois motivos. Por dois motivos a armadura de Deus não tem nenhum tipo de proteção para suas costas. Primeiro, que quando nós entramos em guerra com Satanás, não podemos lhe dar as costas para fugir, bater em retirada, correr. Você não tem proteção nas costas, sabe por quê? Porque Deus te preparou para enfrentar o inferno, para ir para o ataque, para ferir o inimigo, para derrubá-lo diante dos teus pés e pisar na cabeça de Satanás. Não tem proteção nas costas, porque quem é salvo não foge da batalha.